construindo entrepostos comerciais, fortificações militares. Eles foram desbravando esse litoral. Esse início, né, o início dessa chamada, desse processo, né, das grandes navegações, começa em 1415, com a tomada de Ceuta, ali no norte da África. Tem um ponto culminante em 1470, né, quando Bartolomeu Dias, 1485, quando Bartolomeu Dias cruza o Cabo Bojador, assim, lá no extremo, né, na confluência entre Atlântico e Oceano Índico. Um lugar quase que era impossível de navegar. E foi batizado como o Cabo das Tormentas. Depois da proeza de Bartolomeu Dias, passou a ser o Cabo da Boa Esperança, né? E esse era um ponto que era bem considerado intransponível. Passar por ali significava o caminho para as Índias cada vez mais próximo. E, de fato, né, em menos de 10 anos, né, em torno de 10 anos, Vasco da Gama, tantas vezes campeão, e hoje só me dando tristeza, né, e depressão, mas chegou às Índias, né? Conseguiu chegar às Índias em 1498. Paralelo a isso, um genovês chamado Cristóvão Colombo tinha um projeto incrível, mirabolante. As pessoas achavam ele meio doido, né? Mas ele dizia que a Terra era redonda, né? Ele falava, não, a Terra era redonda. Todo mundo debochava de Colombo. Pô, Colombo, fala sério. Né? Todo mundo sabe isso em 1400 e tanto, né? Todo mundo sabe que a Terra é plana. Ô, Colombo! Tá certo. Falar isso em 1490, tudo bem. No século XXI é que não entra muito na minha cabeça. Mas, enfim, a Terra é redonda. Ele dizia, se eu navegar em linha reta, eu vou chegar às Índias. Corretíssimo o pensamento de Colombo. Mas só que, no meio do caminho, tinha um continente. Tinha um continente no meio do caminho. O teimoso do Colombo achou que era as Índias. Talvez seja uma das explicações porque, genericamente, os nativos da América foram chamados de índios. Inclusive, o próprio nome do continente. Deveria ser o quê? Colombina, Colômbia, Colombos, enfim. Por que não foi? Porque o Colombo, como eu falei, teimoso, fez 4 viagens para cá e continuava afirmando, e praticamente morreu afirmando, que ele tinha chegado às Índias. Pensando hoje, né, ele chegou ali naquela região do Caribe, onde tem as ilhas, ali onde tem Cuba, e São Domingo, acho que ele chegou onde atualmente é Santo Domingo, né? Então, ele chegou nessa região e, quando ele volta da primeira viagem, ele volta e, antes de ir para a Espanha, porque ele foi a serviço dos reis espanhóis, que não tinham nada a perder, deram lá financiar as 3 caravelas do Colombo. Se naufragar, tudo bem, são 3 caravelas, não é uma grande despesa. Mas o que Colombo faz? Antes de ir para a Espanha, ele para primeiro ali em Lisboa, né? Porto, e aceita o convite, né, da corte portuguesa, do rei de Portugal, vai comer uma bacalhoada lá com o rei. E, né, garganteador, fala, cheguei às Índias. O rei, que beleza, Colombo. Parabéns pelo seu descobrimento. Mas como fizeste, Colombo? Aí Colombo, não, eu naveguei em linha reta, fui, cheguei às Índias. Interessante, Colombo. Parabéns, Colombo. Vai com Deus, Colombo. Idiota, Colombo. Não pode ser. Ele deve ter chegado em outro continente. Por que
esse entendimento do rei de Portugal, porque os portugueses já estavam ali mapeando a África, cada vez indo mais próximo. Tanto é que em 1492, Colombo chega à América, que achou que eram as Índias. 6 anos depois, Vasco da Gama estava desembarcando em Calicut, na Índia. Então, essa certeza do Colombo deu mais certeza para o rei de Portugal que eles estavam, de fato, no caminho certo. Mas, em compensação, também criou a ideia de que, epa, tem alguma coisa que a gente precisa olhar para esse outro lado do Atlântico. Tem terras ali também.